Oasis Cast, um oásis de refrigério na palavra de Deus, com o irmão Marcos Joab. Olá a todos os nossos ouvintes, bem-vindos a mais um episódio de Oasis Cast. Aqui quem fala é o Marcos Joab, que faz parte aí da Igreja Presbiteriana de João Lisboa, Maranhão. E hoje nós iremos estar entrevistando o reverendo Marcos Jazéias sobre justamente um tema importante para os cristãos, justamente para entender um pouco sobre a história da igreja. Justamente o tema de hoje é a história da igreja. Reverendo Marcos, você poderia nos falar aí sobre a história da igreja? Boa noite, Joab. Boa noite ao pessoal que está nos ouvindo. Para mim é um prazer estar aqui com vocês e podermos estudar esse tema que é tão importante. Joab, hoje quando a gente olha ao nosso redor, a gente percebe que vivemos em um mundo no qual as pessoas elas estão em constante contato. Por exemplo, eu aqui com você podemos fazer uma reunião com pessoas lá na China, com pessoas do outro lado do mundo. Mas nem sempre foi assim. Na antiguidade, por exemplo, haviam várias guerras. Porque pense, Joab, naquela época as pessoas elas não podiam conservar comida como nós conseguimos conservar hoje, né? Se aqui no meu território não dá um determinado tipo de fruta, mas mesmo assim eu posso comer. Naquela época não era assim. Então as pessoas elas estavam em constante guerra, em constante briga por território. Justamente hoje em dia nós temos a geladeira, né, os freezers que a gente geralmente guarda alimentos, inclusive até para o próximo dia. Sim, e isso ajuda bastante. Sim. Então esse é um dos motivos. A tecnologia é um dos motivos pelos quais a gente tem essa paz que nós temos hoje. Mas nem sempre foi assim. Naquela época as nações elas estavam em constante guerra umas contra as outras. E quando uma nação ela se sobressaía sobre as outras, elas dominavam um grande número de outras nações, de outros povos, elas formavam aquilo que nós chamamos de impérios. E houveram vários grandes impérios no decorrer da história humana. Nós podemos falar, por exemplo, do Império Egípcio, podemos falar do Império Babilônico, podemos falar do Império Persa, mas um dos impérios, se não o mais importante, que já teve na história humana, é o Império Romano. Né? O Império Romano, ele foi bastante influente e continua sendo influente ainda hoje. O legado que ele deixou, as coisas que eles fizeram, que os romanos fizeram, continua influenciando até mesmo a nossa história ainda nos dias de hoje. Até a gente vê, por exemplo, que mediante ali a Grécia antiga, né, que justamente os romanos eles conquistaram a Grécia e pegaram alguns costumes deles. E a gente vê, por exemplo, hoje em dia também as pessoas acreditando muito em signo e tudo mais, né? Horóscopo. Sim, o direito é influenciado pelos romanos, a política, né, influenciada pelos romanos. Então a gente vê que o Império Romano ele causou grande impacto na história humana. Uma outra característica das pessoas daquela época, das nações daquela época, cada nação tinha o seu panteão de deuses. Né? Havia os deuses egípcios, haviam os deuses gregos, os deuses hindus. Então, tinha vários deuses. As pessoas, a grande parte das nações, elas eram politeístas. Mas havia um povo que era diferente. E esse povo era o povo judeu. Os judeus acreditavam que o seu antepassado Moisés, ele recebeu as leis do próprio Deus. E eles viviam as suas vidas em torno dessas leis. Né? Moisés escreveu aquilo que nós chamamos de Torá, né? Que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Né? Então, os judeus eles viviam em torno dessas leis, buscando obedecer aí à vontade de Deus, revelada a Moisés, principalmente, e posteriormente aos profetas, né? que escreveram aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento. Justamente também os islâmicos, eles seguem os livros da Bíblia chamado Alcorão, né? Os islâmicos, eles pegam parte da tradição judaica, da tradição cristã, e eles acrescentam aí os escritos de Maomé, né? E os judeus, eles
Só que os islâmicos eles surgem depois, né? Depois do cristianismo. Sim. E os judeus, então eles acreditavam que Deus havia se revelado ali a Moisés e na escritura que eles tinham como sagrada. E durante então esse reinado do Império Romano, desse domínio do Império Romano, eles estavam aí sob o poder também dos judeus, sobre os judeus, né? Eles estavam governando os judeus. E foi exatamente nesse período, no período em que os judeus eles estavam ali sendo dominados pelos romanos, que nasceu Jesus Cristo, que nasceu Jesus. Né? Jesus começou então a espalhar a sua mensagem ali pela Judéia, pela região da Judéia, pregar aos judeus, e a mensagem de Jesus, ela foi atraindo inveja, ela foi atraindo aí inimigos para Jesus Cristo, né? Um dos inimigos de Jesus Cristo foram a liderança religiosa dos judeus, né? Porque Jesus às vezes falava coisas que dava a entender que ele era o próprio Deus que estava ali entre eles. E os romanos também, né? Porque as pessoas começaram a ver Jesus como aquele Messias que havia sido prometido lá no Antigo Testamento, né? O descendente de Davi. E as profecias é que esse descendente de Davi, ele sentaria no trono do povo de Deus. E os romanos começaram a ver aquilo como uma ameaça. Então o que aconteceu? Os líderes religiosos judeus, eles se uniram aos romanos e eles mataram, eles crucificaram o Senhor Jesus Cristo, né? Só que depois disso, os discípulos surgiram com uma notícia bastante interessante. Eles surgiram com a notícia de que Jesus havia ressuscitado. E eles começaram a espalhar isso por todos os lugares, né? Começaram a chamar essa mensagem de evangelho, né? Boas novas, e começaram a pregar esse evangelho por onde eles iam, né? Jesus, antes de subir aos céus, ele diz aos discípulos: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E o que acontece é exatamente isso, né? Jesus, ele vai, os discípulos de Jesus, eles vão pregando aí, seguindo esse roteiro, né? Jerusalém, toda a Judéia, Samaria. E o que acontece como consequência disso é que aquelas mesmas pessoas que perseguiram Jesus, que crucificaram Jesus, elas também estavam perseguindo agora os seguidores de Jesus, os discípulos de Jesus. Né? Um dos pontos que justamente as pessoas podem abordar mas será se o cristianismo era a religião realmente verdadeira? Um dos pontos que a gente pode ver é justamente isso, né? As pessoas elas não simplesmente seguiam a Jesus por mérito, né? Porque eles iriam receber alguma coisa, mas sim realmente por amor a Jesus e realmente acreditando que realmente ele era o Messias, a ponto de entregar a sua própria vida. Entregavam a vida por Jesus, né? Porque muitas pessoas vão dizer: mas os islâmicos, eles colocam bombas nele e eles se matam. Os islâmicos, eles acreditam que Maomé existiu, só que esses que colocam bomba e tudo mais, eles não tiveram contato com Maomé. Eles acreditam naquilo que outras pessoas passaram para eles. Mas essas pessoas, elas estiveram com Jesus. Se alguém inventou a história, foi eles. Só que eles morreram por causa disso, né? Como é que alguém vai dar a vida por uma mentira, por algo que acredita ser uma mentira, né? Várias pessoas na história já contaram mentiras parecidas, mas quando foi colocado lá no tribunal, ou você nega isso ou você morre, elas negaram, né? Porque não faz sentido você morrer por uma mentira. Mas os discípulos, eles não fizeram isso. Os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, eles foram martirizados. Então eles foram perseguidos das mais diversas formas possíveis. Foram perseguidos pelos judeus, foram perseguidos pelos romanos. Eles eram, por exemplo, jogados no Coliseu para servir como alimento para as feras, né? Nero, por exemplo, ele colocou ali os cristãos para servir de tocha, né, nas ruas
de Roma. Então nós vemos que os cristãos eles foram perseguidos de maneiras bastante cruéis, né? Só que, ao contrário daquilo que se esperava que acontecesse, o número de cristãos não diminuiu. Os discípulos eles não ficaram com medo, pelo contrário, eles pregavam ainda mais. O cristianismo, o número das pessoas que aderiam ao cristianismo aumentava ainda mais, de uma forma tal que até mesmo oficiais romanos acabaram se convertendo ao cristianismo. Pessoas ali de dentro do Palácio Romano acabou aderindo ao cristianismo. E nessa época, o Império Romano, ele já, depois de um tempo, né, ele começou a entrar em declínio, né? Havia esses problemas internos, como era, por exemplo, o problema do cristianismo, né? O cristianismo crescendo, se difundindo dentro do Império Romano. E havia também problemas externos, né? Como, por exemplo, os bárbaros, que eles estavam tentando invadir o Império Romano. Até que subiu ao poder um imperador chamado Constantino. E Constantino, então, ele vai perceber que não era uma boa ideia continuar perseguindo os cristãos, né? Eles tinham muitos problemas para gastar tanta energia, tanto esforço, tanto dinheiro perseguindo os cristãos que aparentemente eram inofensivos, né? Você vê ali as cartas dos primeiros séculos, vai dizer exatamente que os cristãos não eram inofensivos, né? Então, Constantino, o que ele vai fazer os cristãos eles não eram ofensivos, né? Então o que Constantino vai fazer? Constantino ele vai dar liberdade de culto aos cristãos, né? Ele vai assinar aquilo que é chamado o Edito de Milão em 313 depois de Cristo, e ele vai dar liberdade de culto aos cristãos, né? Ele mesmo vai se converter ao cristianismo, né? As pessoas elas questionam realmente se Constantino ele se converteu. Foi só jogo político, né, para favorecer melhor o império dele, né? Sim, alguns vão questionar isso, né? Será se ele realmente se converteu ou será que aquilo só foi uma jogada política para preservar o Império Romano? Só que às vezes nós olhamos para a história com o olhar de hoje em dia, né? Como se Constantino ele fosse ateu e tivesse aí somente utilizando. Não, mas nós devemos levar em conta aquela época, né? A forma como as pessoas elas pensavam naquela época. Era diferente. Era diferente. As pessoas, por exemplo, Constantino, muitos historiadores vão dizer, não é que ele era um cara ali que só queria preservar o Império Romano e estava utilizando ali o cristianismo. Mas ele era um cara que realmente ele acreditava nos deuses romanos e ele acreditava que quanto mais Deus, melhor, né? Então ele viu ali o Deus cristão é um Deus poderoso, é um Deus forte. Então vamos adotar esse Deus também aí para o nosso império, que quanto mais deuses, melhor, né? Então talvez tenha sido isso, né? Alguns historiadores vão pensar aí por esse ângulo. O fato é que Constantino ele vai dar aí a liberdade de culto para os cristãos em 313 depois de Cristo, assinando aí o Edito de Milão. Se a gente for ver, por exemplo, as gerações mais recentes, geralmente a mentalidade das pessoas era bem diferente de hoje em dia. Imagine, sei lá, há 1000 anos atrás. Você vê aí os seus pais, né, acreditam em cada coisa, né? Se entrar um beija-flor dentro de casa, então significa que alguém vai morrer, né? Você tem que botar. Se a sandália estiver emborcada, a mãe morre, né? Sim, você tem que botar uma fita vermelha no bebê, né? Para não pegar quebrante, né? Sim. Nessas histórias. Então, a gente não pode fazer isso, né? Avaliar as pessoas do passado como se elas vivessem com a mente moderna, né? Com a mente de hoje em dia. E Constantino, então, ele dá a liberdade de culto aos cristãos e depois Teodósio, o imperador Teodósio, ele vai aí tornar o cristianismo não somente uma religião legal dentro
do Império Romano, mas vai também tornar o cristianismo a religião oficial do Império Romano. E a partir disso, então, o cristianismo ele passa a ter muito mais influência ali naquela sociedade e vai aí se formando a Igreja Católica Apostólica Romana como nós a conhecemos. E a igreja, então, nesse período, ela vai crescer, né, dando início aí àquilo que nós conhecemos como Idade Média, né, muitos vão chamar de Idade das Trevas. Mas o fato é, a igreja cresceu e a igreja ela tinha grande influência na vida das pessoas. Nesse tempo aconteceu várias coisas boas, né? Por exemplo, nasceram os mosteiros. Né? Quando o cristianismo ele se torna ali uma religião popular, muitas pessoas acabam se convertendo ao cristianismo ou aderindo ao cristianismo sem serem realmente convertidas. Né? E começam a haver vários escândalos dentro da igreja, coisas que haviam muito menos antes. E alguns grupos, então, inconformados com isso, vão se retirar para locais desertos, né? E naqueles locais desertos, alguns se retiram para morar sozinhos. Depois, outras pessoas pensando a mesma coisa, né, com ideias semelhantes, se unem. E aí é que vai nascer aquilo que nós chamamos de os mosteiros cristãos. Né? Vai surgir os mosteiros cristãos, ali onde eles tinham ali uma pequena comunidade, eles plantavam ali a sua própria comida, e aí eles levavam a escritura, eles traduziam a escritura, eles faziam cópia da escritura, né? Eles faziam cópias das escrituras. A grande parte dos documentos antigos das escrituras que nós temos, eles foram produzidos aí pelos monges, né? Desenvolver ciência também, cultivando plantas e tudo mais ali nos mosteiros. Então, uma das coisas que vai surgir, que vai contribuir muito para o desenvolvimento humano, até, né? Tem impacto até os dias de hoje, é esses mosteiros. Muitos escritos antigos também foram salvos pela igreja, né? Sim, exatamente nos mosteiros, né? Que antes eram queimados em guerras, né? E quando um povo conquistava outro, eles costumavam queimar ali os seus documentos para apagar a história como se aquele povo não existisse, né? Então as pessoas elas falam muito da igreja como a igreja sendo contra o conhecimento, mas na verdade a igreja ela preservou o conhecimento da Grécia Antiga, Platão, por exemplo, foi preservado pela igreja, os pré-socráticos, né? Então a gente vai perceber que a igreja ela vai fazer esse papel, né? Nos mosteiros isso era feito, né? Foram criados os hospitais, né? Havia uns mosteiros ali nos locais desertos. As guerras, elas aconteciam em locais desertos, um pouco mais afastado ali da onde o povo morava. E quando as pessoas ficavam feridas, para onde levavam? Para os mosteiros, né? E ali os monges, eles estudavam, eles sabiam ali, conheciam plantas, né? E eles tinham então conhecimento de medicina. E ali naqueles mosteiros foram nascendo hospitais. Nos mosteiros, nas catedrais também foram nascendo orfanatos. Para você ter uma ideia, para os romanos era natural que um bebê ali quando nascia, se o pai quisesse colocar ele no lixo, no lixão, para morrer queimado, ele podia. Era como se ele fosse uma propriedade de seus pais. Os cristãos, então, eles começaram a pegar essas crianças, a adotar essas crianças e assim foram surgindo orfanatos. Né? Você vê aí nos filmes, você vai ver que os orfanatos têm as freiras e tudo, porque ele vem dessa origem cristã. Então é criado aí os mosteiros, são criados os hospitais, são criados os orfanatos, né? Foram criadas escolas, né? Nesses mosteiros e catedrais vão surgindo aí escolas, as universidades, né? Foram criadas aí nos mosteiros e catedrais, né? Então hoje em dia as pessoas elas chamam os cristãos de ignorante, anti-intelectual, mas as universidades elas nasceram dentro do seio da igreja, né? Quando você fala sobre essa questão de matar crianças e assim por diante, se fosse passar para os dias de hoje, seria visto como algo horrendo, né? Sim.
Sim. Mas naquela sociedade daquela época já não era. Era normal, assim como hoje em dia querem normalizar a morte de bebês no ventre, né? Sim, sim. Aquela palavrinha lá com A, né? Então, ah, o cristianismo, ele traz aí melhores coisas. Bom, vamos dar uma pausa aqui para um breve intervalo e já já nós voltamos com esse ensino bem precioso. Voltamos então para o nosso Quasiscast, continuando aqui justamente sobre a história da igreja. Pastor Marcos, onde nós paramos? Nós paramos nas coisas boas, né, que foram produzidas pela igreja. Nós vimos que nasceram os mosteiros, foram criados os hospitais, foram criados os orfanatos, foram criadas também escolas, as universidades também nascem aí no seio da igreja cristã, e também a ciência moderna, né, nessas universidades, que nasce, o conhecimento ele vai ser preservado, o conhecimento ele vai ser trocado, né, e com esse acúmulo de conhecimento, então é normal que iria nascer a ciência, né, nasce a ciência moderna, né, você vê aí os pais da ciência moderna, do método científico. Guilherme de Ockham era um frade franciscano, que é o que vai criar ali o conceito da navalha de Ockham, né? Você tem Roger Bacon, Francis Bacon, né? Aí que vão ser os pais aí do método científico. Então, eram católicos, né? Então você vai perceber que vai surgindo aí a ciência moderna e todas essas coisas boas aconteceram durante esse período que nós conhecemos como Idade Média. Mas também aconteceram coisas ruins, né? Como, por exemplo, a corrupção da igreja. Muitas pessoas passaram a fazer parte da igreja sem serem cristãs genuínas, como eu já disse, né? Os povos conquistados pelos romanos passaram a ser obrigados a serem cristãos, né? Os romanos continuaram as suas conquistas, e quando eles conquistavam outros povos, obrigavam a ser cristãos. O paganismo ele foi se misturando aí ao cristianismo, né? De forma que você olha para as sociedades daquela época, como nós já vimos aqui, elas tinham vários deuses. O que é que acontece? Agora, quando as pessoas eram convertidas, elas pegavam e trocavam o nome desses deuses por santos cristãos, né? Atribuindo até coisas que pertenciam aos deuses, agora eram atribuídos aos santos. E assim vai começar a adoração de santos, né? Os cristãos primitivos eles utilizavam imagens para ensinar o evangelho, mas depois vai passar disso, misturando aí com o paganismo, a adoração de santos. Nasce também o papado, né? Que é a ideia de que tem um cabeça terreno na igreja, um representante de Cristo na igreja, que é o Papa, que é o líder de toda a igreja. Nasce também a doutrina do purgatório, né? Aí eles vão acreditar, porque quando você lê a Bíblia, o que você percebe é que só há dois lugares, dois destinos depois da morte, que é ou vai para o céu ou vai para o inferno, né? O livro de Hebreus vai falar disso, né? Depois da morte segue-se o juízo. Mas os católicos eles criaram esse terceiro lugar aí, que é a doutrina do purgatório, né? Aquela pessoa que não era tão boa assim, mas também não era tão ruim, quando ela morre, ela vai para um lugar que é chamado de purgatório e fica ali um tempo, né, até purgar os seus pecados. Tem algumas pessoas que acreditam que o inferno é uma mentira, né? Que na verdade não existe, que na verdade somente existe o céu. Inclusive meu amigo acredita que o inferno não existe, um amigo meu da universidade. Sim, mas quando você lê a Escritura, o que você vai perceber é que a Escritura ela vai falar da existência do inferno. O próprio Jesus, em diversas parábolas, em diversas ocasiões, né, ele deixa clara a existência do inferno, né? Então, existe o inferno. Agora, o purgatório é uma invenção aí católico-romana, né? Era um lugar que as pessoas iam para ali passar um tempo e purgar os seus pecados,
E aí, depois desse tempo, ela ia para o céu, né? E havia também as indulgências. A indulgência, que era a igreja, ela vendia algumas coisas, né? Bênçãos, né? Por exemplo, você poderia libertar a alma de um parente do purgatório, né? Você tem um parente que morreu, ele estava ali no purgatório, e a igreja começou a vender a salvação dessas pessoas, né? Se você pagasse uma determinada quantia, então a alma do seu parente, do seu pai, qualquer outra pessoa, ela era libertada ali do purgatório. E algumas pessoas, então, elas começaram a se revoltar contra essa situação na qual a igreja estava, né? Duas pessoas que se revoltaram foi John Wycliffe e John Hus, né? Eles começaram a pregar contra algumas práticas ali que a igreja estava fazendo, e a pregar um retorno à igreja primitiva, a igreja como era ali no período dos apóstolos, né, no livro de Atos. Começaram a pregar estas coisas e foram perseguidos, né? O John Wycliffe, ele foi perseguido, mas ele morreu por causas naturais. Só que depois da morte dele, a igreja avaliou aquilo que ele ensinava, considerou heresia, pegou os restos mortais dele e queimou, né? E uma das coisas começou a acontecer, né? As pessoas que discordavam da igreja com a Inquisição, elas passaram a ser mortas, né? Mortas, muitas vezes queimadas vivas, de forma cruel. E um outro foi John Hus, né? John Hus, que discordou também, e ele não teve a mesma sorte de John Wycliffe, de ser queimado só depois de morto. Ele foi queimado ainda vivo. Mas há uma história que corre, né? Muitos dizem que é uma lenda, mas que ilustra muito bem, né? Serve como ilustração. Que John Hus, quando ele estava ali para ser queimado, ele disse o seguinte: hoje vocês assarão um ganso, né? A palavra Hus significa ganso, um ganso magro, mas em 100 anos ouvirão um cisne cantar. Não serão capazes de assá-lo, e nenhuma armadilha ou rede poderá segurá-lo. E o que acontece é que 100 anos depois de Hus ser morto, então, mais ou menos 100 anos aí, vai surgir a figura de Martinho Lutero, né? Martinho Lutero. E vamos até aqui hoje, né? E depois a gente dá continuidade. No próximo episódio do nosso Quase Cast, a gente dá continuidade ao nosso assunto. Então vamos finalizar nossa entrevista de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí da explicação do reverendo Marcos Jazé sobre a história da igreja. E dê um like aí no vídeo, compartilhe com seus amigos, pessoas que inclusive querem conhecer sobre a história da igreja, para que possam estar realmente propagando essas novas do evangelho, que são coisas bem preciosas para nós cristãos. Então, terminar aqui, deixar um gostinho de quero mais aí para os nossos ouvintes. E nós voltamos, então, no nosso próximo episódio. Então, que Deus abençoe cada um daqueles que estão nos ouvindo. Tchau, tchau. Coasis Cast, um oásis de refrigério na palavra de Deus, com o irmão Marcos Joabe.